Vamos lá para análise macro. Bom, Bolsa dos Estados Unidos batendo 4 dias seguidos de recordes históricos. Todos os dias está subindo mais e mais e mais e mais. Hoje, nessa madrugada, a gente está tendo um reflexo um pouco diferente. Eu vou comentar o porquê, mas também vou falar sobre o porquê que ela fez todo esse movimento e o principal, né? Por que a Bolsa do Brasil aqui não consegue aproveitar e não conseguiu aproveitar isso, andando totalmente na ponta contrária. E além de tudo, nós temos alguns dados para sair hoje nos Estados Unidos, que eu vou comentar aqui. Temos aqui dados internos e também algumas falas que tivemos do governo aí, que deu uma aliviada na pressão que tinha de alta para o dólar. Eu vou comentar agora há pouco. E na Ásia nós temos aí uma decisão extremamente importante do Banco Central japonês. E na Europa a gente ainda tem um impasse político que eu também vou dar um apanhado e, óbvio, sempre com aquele racional simples e direto. O que tudo isso que está acontecendo no mundo hoje pode refletir para a nossa bolsa e para o nosso dólar aqui hoje. E para quem quiser aprender a como fazer isso de um jeito profissional, aplicando e tendo retornos aqui na Bolsa do Brasil, no dólar, nas ações, eu vou deixar o link aqui da mentoria. Foi reaberta a nova turma da mentoria agora e nessa turma a gente vai ter um acompanhamento bem individualizado ali. Tem bastante conteúdo para vocês entenderem como o mercado funciona e muito mais. Conteúdos práticos para poder aplicar no dia a dia tudo isso que a gente vê aqui todos os dias. Beleza? Então vou deixar o link aqui para vocês e vamos lá. Bolsas dos Estados Unidos batem 4 dias seguidos de recordes históricos. E isso está sendo gerado por uma questão de queda da inflação mais forte do que é o esperado. Lembram que eu falei aqui sobre a inflação do consumidor que tinha vindo menor do que o esperado? Então, agora saiu a inflação do produtor e ela veio deflacionária, ou seja, os preços para o produtor eles diminuíram de um período para o outro. E isso é sim mais um otimismo, porque se o preço para o produtor cai, esse repasse de devolução, né, de redução do preço para o consumidor pode vir para frente também, e isso gera esse cenário de otimismo. Controle de inflação libera espaço para o Banco Central reduzir sim juros lá nos Estados Unidos, que é o que importa para dar um pouco mais de otimismo para as bolsas do mundo inteiro, né? Inclusive a dos Estados Unidos está batendo 4 dias seguidos de recordes. Hoje vai sair lá nos Estados Unidos ainda a expectativa de inflação futura lá de Michigan, que também agita os mercados. Esse dado sai às 11 horas da manhã. Então, assim, a expectativa está muito boa para esse dado, porque todos os outros dados de inflação estão vindo melhores do que o esperado, ou seja, desacelerando. Então, vamos ver o que vai sair nesse dado. Só que as bolsas americanas agora estão dando uma corrigida nesse otimismo aí da semana inteira, né? Porque, óbvio, né? Nada sobe até a lua sem parar. Sempre tem que ter uma correçãozinha ali. E é o cenário agora das bolsas americanas. Também vai sair os dados ali dos preços de importação e exportação, tudo relacionado à inflação. Então, preços se sobem, gera mais inflação e assim por diante. Então, é os dados que a gente vai precisar ficar de olho. Um sai às 9h30 e o outro às 11 horas da manhã. Mas, obviamente, a Bolsa Brasileira não está conseguindo aproveitar o cenário externo por conta de cenários internos aqui. E, inclusive, ontem o governo veio trabalhar como bombeiro na Bolsa de Valores. Basicamente, eles vieram apagar um pouco essa chama, essa preocupação do que está acontecendo aqui no Brasil, com uma fala do Haddad e da Simone Tebet falando que o governo vai fazer, olha só, uma revisão ampla, geral e irrestrita do que pode ser feito para cortar gastos e cortar privilégios. E isso foi muito bem visto pelo mercado, né? Porque pelo menos é uma intenção aí positiva nessa questão dos cortes de gastos que vão ser inevitáveis aí para controle do fiscal brasileiro. E, inclusive, a gente teve também o dólar aqui ontem desabando um pouquinho. Ele caiu 0,68. Obviamente, né, nos últimos dias tinha subido extremamente forte, mas sim, esse cenário, essa fala deles é positiva e fez vamos dizer assim, o mercado dar uma leve ajustada na questão da moeda.
só que a bolsa ainda sofreu e ainda caiu ontem, não teve como controlar essa parte também. E hoje vai sair o dado de IBCBR aqui no Brasil às 9 horas da manhã, que pode impactar a nossa abertura ali, e também vai ter uma reunião fechada do Haddad com os banqueiros. E aí lá pode saírem algumas falas, alguns vazamentos que podem afetar o nosso mercado ao longo do dia. Mas esperamos que não saia nada de lá, né? Porque isso descontrola totalmente o mercado, seja ela para o bem ou para o mal. Isso não é bom nunca quando a gente tem aí um mercado aberto. E já vindo para o cenário asiático, nós tivemos as bolsas lá subindo porque o Japão manteve a sua taxa de juros inalterada e também manteve lá as compras de títulos, que é um jeito de botar liquidez no mercado deles por lá. E, obviamente, isso gerou um otimismo ali no mercado japonês e outras partes da Ásia também subiram por alguns outros motivos. Mas o que importa para a gente é que o reflexo asiático para hoje aqui sim tende a ser positivo para a nossa bolsa brasileira. Já para o cenário da Europa, não. Lá tá tudo caindo, a bolsa da França estava caindo quase 3% nessa madrugada e tudo isso por conta daquele imbróglio político em que o Emmanuel Macron decidiu antecipar as eleições locais por lá, e isso gerou um pessimismo generalizado lá depois que ele sofreu uma grande derrota lá para a extrema-direita e teve queda para as bolsas já essa semana, e agora nessa madrugada estão caindo novamente, ainda totalmente envolvidos nisso, né? Então, assim, pegando num contexto geral, o reflexo que o mundo está trazendo para a nossa bolsa aqui do Brasil hoje, apesar das máximas históricas no mundo nessa semana, hoje o reflexo está sendo mais negativo. Então hoje sim nós poderemos ter mais um dia aí de abertura da nossa bolsa em queda e de alta para o nosso dólar, porque inclusive o dólar está forte frente aos emergentes nessa madrugada. Então, e óbvio, né, ao longo do dia tudo pode acontecer para alterar esse cenário. Mas se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal para receber ele todos os dias. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!